A gente começa trazendo informações históricas sobre o 7 de setembro de 1822. Muito do que a gente aprendeu lá atrás, no livro de história, foi uma versão romantizada do fato em si. Quem conta mais pra gente é a professora de História, Luciane Pereira. Tudo bem, Luciane? Tudo bem, Elaine? Bom, o Brasil estava uma bagunça, né, na época. Estava. Então, a gente está comemorando aí o bicentenário da independência, né? E é sempre importante lembrar, a independência ela não ocorre da noite para o dia. Ela não ocorre ali no 7 de setembro de 1822, de fato. Né? Ela não começa a ser construída ali. Ela começa a ser construída muito antes e muito influenciada por todo o contexto que estava acontecendo não só no Brasil, mas na Europa. Né? O início do século XIX ali foi bem tumultuado, bem conturbado. Tinha pessoas a favor da coroa, tinha pessoas contra. Sim, no início do século XIX, 1808, a família real portuguesa vem para o Brasil e aí a gente tem um acirramento das questões internas em relação ao Brasil, né? Porque até então o Brasil, colônia de Portugal. Existia assim, muita exploração, o Brasil sempre foi um país muito rico, né? Tinha muitas riquezas naturais que interessavam a Portugal. Portugal não era um país grande e nem forte econômica ou militarmente para enfrentar o que estava acontecendo na Europa naquele início do século XIX. Quando eu falo enfrentar o que estava acontecendo, estamos falando das guerras napoleônicas, por exemplo. Então, o Brasil, sim, enviou muitos recursos, era uma potência econômica para Portugal. E quando a família real vem para cá, no início do século XIX, essa situação começa a se inverter. O Portugal acaba elevando o Brasil à condição de reino, então nós temos aí a formação do Reino de Portugal e Algarves e Brasil, né? Então, a visão que se tem as cortes que ficaram em Lisboa, em Portugal, elas olham para o Brasil como uma ameaça. Então, o Brasil não é mais colônia, ele foi levado ali à categoria de reino. Então, isso pode representar um perigo porque ele pode querer inverter a situação. Então, ele passa a ser a metrópole, Portugal passa a ser a colônia. Internamente, isso significou uma valorização do Brasil. Então, as pessoas começam aí, né, a população brasileira, é claro que a gente não pode falar na população brasileira de modo geral, porque muita gente ali não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas começa a ter um movimento. Então, olha, temos a nossa importância, temos condições de nos desligar de Portugal. E a esposa de Dom Pedro teve um papel muito importante nisso, né? Sim, a imperatriz, né, que veio a ser a imperatriz, ela era... realmente teve um papel significativo nesse processo de independência, junto a José Bonifácio, né? Então, José Bonifácio também é um nome importante. Alguns momentos da história retratados em filmes, por exemplo, em seriados, acabam romantizando, inclusive, a relação entre Dona Leopoldina e o José Bonifácio, mas fato é que ela tinha uma visão diferenciada mesmo. Ela fez as suas articulações ali. A gente, às vezes, pensa na imperatriz como alguém... boba, sem sentido, sem importância histórica. Figurativa, né? Exatamente. E muito pelo contrário, né? Ela foi uma presença bastante importante nesse processo de discussões sobre a independência. Existem alguns teóricos que dizem que não foi exatamente como foi descrito nos nossos livros de história, que não tinha margem de rio, que Dom Pedro não desembanhou espada e que isso deixaram para ficar mais bonito para a história. Para romantizar, né? Para o quadro ficar, a pintura ficar mais bonita. Bom, a gente sempre costuma dizer o seguinte: na história não existe uma verdade absoluta, né? Afinal de contas, nós intelectuais, pensadores, professores de história que estudamos, a gente não viveu aquele momento. Então, a gente se baseia muito nos documentos que se tinham que se tem daquele período, né? Então, é claro, deram uma romantizada. Então, Pedro, até então, vai lá às margens do Ipiranga e grita, né, independência ou morte. As coisas não foram bem assim, né? Foi um processo que ele vem se desenhando, então, desde o início do século XIX, mas que ele acaba acontecendo no momento de muita pressão também, né? Nós temos o parlamento português exigindo a volta de Dom Pedro I, até então Pedro, para Lisboa. Afinal de contas, ele era português, ele precisava assumir o trono português após a morte do seu pai, e ele não queria ir, né? Ele queria permanecer aqui. Conheceu a liberdade. Mas muito influenciado pelas ideias do José Bonifácio, né? Então, ele acaba optando por ficar. Então, no dia 7 de setembro, a gente tem
o grito da independência, que não foi como foi pintado realmente lá no quadro que a gente vê. Afinal de contas, nem aquela população toda estava à volta de Dom Pedro I. Foi mais uma coisa de documento mesmo. Isso, foi mais uma coisa de documento. Foi um momento em que ele disse, não, ok, então vamos emancipar o Brasil, não com essas palavras, né, porque não com esse conceito, mas vamos tornar o Brasil independente, mas não da forma como foi retratado. Voltando um pouquinho, já teve o dia do fico, né? Que o pessoal queria que ele voltasse e ele falou, não, vou ficar e acabou a brincadeira. Isso, em janeiro, né? Foi no dia 9 de janeiro, que é conhecido como dia do fico, que ele diga se é para a felicidade geral da nação, né? Diga ao povo que fico. Porque realmente ele estava sendo pressionado a voltar para Portugal. Dom João VI falece e ele precisa assumir o trono português. Afinal de contas, ele é o príncipe herdeiro ali. E ele não voltando, causa-se toda uma questão de quem assume esse trono e como que ficam as relações de Portugal, principalmente com a Espanha, e como fica o Brasil também nessas relações, né? Existia um risco muito grande do Brasil de Portugal acabar sendo governado pela Espanha, né? Então a corte não queria isso, então exigia a volta dele. E no dia 9 de janeiro ele disse que não. Então, se for para a alegria geral da nação, diga ao povo que deve ter sido assim, né? Ele só... Não, que também não foi assim, provavelmente não foi. Vou ficar e acabou. Exatamente, né? A gente tem os documentos que mostram essas questões, como acontecem, né? Mas a gente acaba aprendendo, e por que nos livros que a gente aprende na escola são trazidos dessa forma, né? Então tem toda uma concepção também da própria construção dos livros didáticos, uma linha historiográfica oficial, exatamente, que existia até um determinado período ali, que muito tempo vigorou aí dentro das escolas. Hoje já existe toda uma revisão nesse sentido, então os olhares para isso acabam também vindo se transformando. Depois que aconteceu isso, acertou tudo, independência, como é Muito pelo contrário. Não resolveu Muito nada. pelo contrário. Nada. Porque assim, na verdade, o Brasil ele se emancipa então politicamente de Portugal. Porém, uma das grandes discussões que acontece logo na sequência e que divide internamente os intelectuais brasileiros naquele momento nos emancipamos politicamente de Portugal, porém continuamos dependentes economicamente da Inglaterra, né, porque a Inglaterra foi quem emprestou para o Brasil o dinheiro, o apoio necessário para que ele conseguisse se emancipar de Portugal. E, além disso, ao contrário do que acontecia com outras nações da América que estavam se tornando independentes no mesmo período, o Brasil ele rompe com Portugal, mas o imperador é português, então ele é herdeiro do trono português também, e o Brasil continua uma monarquia. Outros países da América Latina que estavam em processo de independência no mesmo século XIX ali, se tornavam independentes e se transformavam numa república. O Brasil não, o Brasil continuou uma extensão do regime político português. Então nós tínhamos o imperador, que era português. Nós tínhamos uma elite que governava junto com esse imperador, que era portuguesa. Demorou para virar república, né? O Brasil se tornou uma república em 1889. Então, de 22 a 89, nós fomos um império. Tivemos ali o período regencial, após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, e depois o governo de Dom Pedro II. E só em 1889 é que nós tivemos a república. Então, assim, teve a independência, porém, as perturbações políticas continuaram dentro do país, porque aí tinha até uma discussão, ok, somos uma nação independente agora, mas quem é o brasileiro? Quem é esse brasileiro? Tanto que na primeira Constituição, Constituição de 1824, parte significativa dos indivíduos que aqui estavam ficaram de fora do que era ser considerado cidadão brasileiro. Então, indígenas não eram considerados cidadãos brasileiros, os africanos que aqui estavam não eram considerados brasileiros. Então, não sendo cidadãos brasileiros, não tinham direitos políticos, não tinham direitos civis. Então, era o Brasil de quem? Esse Brasil da independência. Estrategicamente pensado, né? Tudo milimetricamente pensado. É como eu disse, é um processo que ele não se desenha da noite para o dia. Então, todo o contexto que acontece desde o início do século XIX, principalmente a partir da chegada da família real portuguesa aqui no Brasil em 1808, acaba tendo influência nesse processo. A participação da Inglaterra é muito importante. A Inglaterra, ela apoia a vinda da família real para cá, fugida então de uma possível invasão
francesa, e ela pressiona o Brasil a todo momento. Inclusive, quando nós temos a discussão toda da abolição da escravidão, a Inglaterra está por trás. Olha só. E a gente nem fala inglês. Exatamente. Não temos nada, nem tomamos chá da tarde. Tomamos chá das 5. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço a oportunidade nessa data importante, nesse ano importante, né? E complicado para nossa... Complicado no sentido porque nós temos aí toda uma discussão em torno do bicentenário e que envolve também uma discussão da identidade brasileira, né? Que começa aí. Exatamente. Muito obrigada.